né, e de avaliação. Então, quando eu consigo somar essas duas visões, aí sim, de fato, fica perfeito, né? Então, deixa eu só acabar de ver quem está entrando para a gente já começar. E eu não sei se vocês estão sabendo, mas eu fui informado que nós vamos ter um sorteio. Então, eu vou sortear no final da live um kit de almofadas da Essential Move, que são as almofadas mais queridas deste país, dentro dos estúdios de Pilates, tá? Então, tem um kit com, se não me engano, quatro ou três almofadas, assim, de diferentes tamanhos, de diferentes modelos, para vocês, né, como uma forma de sorteio mesmo da live. A gente vai fazer um jeito aqui de criar esse sorteio, aí vai ficar bem fácil, ok? Então, vamos que nós temos serviço para trabalhar. Bom, então, para quem não me conhece, meu nome é Marlon Bluner, eu sou fisioterapeuta, eu trabalho com o método Pilates desde 2007, e desde 2007 que eu tenho os atendimentos voltados para a parte clínica. Como eu sou fisioterapeuta e trabalho dentro da metodologia do Pilates, eu acabei abraçando a minha formação no método junto com a minha formação acadêmica. E isso foi se somando, foi se juntando, e, consequentemente, eu consegui criar uma certa metodologia minha, né, onde eu aplico muito a visão clínica fisioterapêutica dentro da reabilitação do método Pilates. Hoje eu tenho 2 estúdios aqui em Belo Horizonte, um estúdio voltado para a metodologia clássica e outro estúdio voltado para a metodologia contemporânea. Independente de qual metodologia, a nossa visão ela continua sendo a mesma. A gente está aqui para se somar dentro da metodologia, né? E, consequentemente, a gente criar uma ampla visão do método Pilates. Então, acontece muito aqui no estúdio de chegar encaminhamento de médico pedindo para o paciente fazer, o aluno, né, fazer Pilates num estúdio de Pilates, seja qual for o estúdio, e aí eu faço a admissão desse aluno aqui. E o que acontece? A maioria das vezes acontece deste aluno que vem aqui para o estúdio de Pilates, ele costuma ser um aluno queixoso, um aluno com dor, né? Como a minha visão clínica ficou muito mais aguçada, então hoje eu acabo tratando a maior indicação que eu recebo de pacientes que vêm fazer Pilates comigo, normalmente são pessoas que já têm uma clínica, já têm uma dor, uma disfunção, e aí ele vem para mim para que eu trabalhe essa questão voltada da dor. Então, é muito importante você ter uma noção, né, de uma avaliação de uma dor para que você consiga conduzir esse atendimento, né? Porque, por exemplo, se eu não souber diferenciar o que é uma dor irradiada de uma dor referida, né, eu começo a embananar e eu vou começar a confundir a minha visão de tratamento. Então, é muito importante com que essa avaliação ela seja aplicada, tenha uma aplicabilidade muito forte para que a gente consiga conduzir melhor a ideia do tratamento voltado para a nossa prática clínica, tá? Então, tudo para mim começa pela avaliação. Eu acho que é o principal meio da gente poder conduzir uma excelente aula. Primeiro, que por ser fisioterapeuta, o Conselho da Fisioterapia, o CREFITO, ele exige que todos os alunos de Pilates tenham submetido a uma avaliação, tá? Então, a avaliação, ela é um item obrigatório da fisioterapia, porque isso vai constituir um prontuário. E um prontuário, ele vai ter uma avaliação e as evoluções que a gente vai fazendo durante os nossos atendimentos. Tá? Então, toda essa visão que a gente tem do método Pilates, ela vai ser aplicada, né, junto com a nossa visão clínica mesmo, né, com a nossa parte clínica, onde a gente consegue conduzir essas duas ideias, ok? E aí, quando esse paciente chega para a gente, seja por qual motivo for,
a gente vai ter que ter uma visão muito clara da avaliação. Então, eu começo com a avaliação pela parte básica, né, dos dados pessoais do aluno, e é importante, principalmente, se este aluno for idoso, eu coloco de todos, na verdade, mesmo não sendo idoso, mas principalmente um aluno idoso, a gente precisa de ter um telefone extra, porque idoso normalmente é difícil a gente ter contato. Normalmente ele tem essa dificuldade, né, de atender telefone, de usar o WhatsApp. Então é importante que você tenha um contato de um filho, um contato de um conhecido ali, né, que possa dar uma condução ali, se precisar marcar uma aula, seja o que for. Então, eu sempre costumo, dentro do cabeçalho ali da avaliação, dessa parte de dados pessoais, colocar um telefone extra, tá? Uma dica que eu dou aí para vocês, caso vocês precisam de conduzir aí uma informação. E aí, depois disso tudo, a gente vem na nossa parte da anamnese. A anamnese, ela é extremamente importante, primeiro, porque como que eu vou conduzir um atendimento, como que eu vou propor uma ideia de um tratamento, sendo que eu não conheço a pessoa. Então, isso fica muito complicado da gente poder atender esses tipos de pacientes, né, sem uma avaliação prévia. Nós temos uma vantagem muito no método Pilates, por quê? Porque o aluno que faz Pilates com a gente, ele vem 2 vezes, por exemplo, na semana. A maioria dos profissionais e dos alunos, né, a gente trabalha muito com a venda de 2 vezes por semana, né? Então, vamos considerar 2 vezes por semana sendo uma média dentro dos estudos de Pilates. Eu, 2 vezes por semana, aqui, eu acabo reavaliando e avaliando o paciente todos os dias. Porque um paciente que chegou com dor para você, é muito importante que a gente tenha dar uma monitorada nessa dor, né? Eu preciso de entender se esse paciente está melhorando, se ele não está melhorando, se eu preciso mudar a condução clínica desse atendimento, se essa dor está modificando, é um padrão normal dessa dor. Então, acaba que todos os dias a gente está tentando reavaliar e avaliar, né, de certa forma, o paciente, tá? Então, isso acontece muito, muito, muito nos estúdios, porque a gente tem essa condição de perfil por conta das aulas. Por que isso acontece? Porque o médico, ele avaliou o paciente, indicou a metodologia do Pilates, e simplesmente o médico diz o seguinte: tchau, vai lá para o estúdio, começa a fazer aula lá, e acabou. Daqui a 2, 3 meses, você volta aqui no consultório, eu vou te fazer uma reavaliação, e essa reavaliação médica vai me dar uma ideia se esse paciente está melhorando ou não está melhorando, né? Se tem que trocar uma medicação ou não tem que trocar medicação. Então, acaba que a gente fica o tempo inteiro com nossos alunos, né? Então, este aluno que está lá o tempo inteiro com a gente, sendo atendido, a gente sempre tem que ter um olhar clínico com ele. É muito importante a gente observar como é que esse paciente chega no nosso estúdio, e eu costumo dizer o seguinte: a avaliação, gente, ela começa quando eu vou buscar o aluno lá na recepção. Lá na recepção, eu já tenho que ter um feeling de como que esse paciente é. É ali que eu percebo se esse paciente ele chegou de bengala, se ele chegou com uma condição mancando, não está mancando, seja o que for, tá? Mas eu costumo dizer que a avaliação, ela sempre acontece já na recepção. É ali que eu já estou tentando entender que perfil de aluno eu estou trabalhando, como que é este aluno, se é um aluno que tem mais dificuldade, se é um aluno que tem menos dificuldade. Então, eu vou buscando ali já perceber a marcha, a queixa de dor, se ele chegou acompanhado, como é que ele levanta da cadeira, como é que ele deita na minha maca, né? Como é que ele deita num Cadillac, eu estou aqui dentro do estúdio, então essa avaliação ela pode ser feita, por exemplo, no Cadillac, né? Não precisa de ter uma maca ali para você poder atender, a gente pode atender no Cadillac sem o menor problema, e eu vou propor os exercícios aqui montados exatamente no Cadillac, então não há problema algum. O que eu costumo dizer? Quando eu estou trabalhando com a metodologia do Pilates, eu costumo enxergar a seguinte forma:
O Pilates, se já é um processo avaliativo e de performance para eu poder atender esse tipo de aluno, fica muito claro que quem está sendo atendido ali pela metodologia do próprio método, eu já tenho que ter uma visão muito ampla de várias patologias, de várias interações. E isso é difícil para o nosso dia a dia. Porque eu sou um profissional, eu tenho uma defasagem em neuro, por exemplo. Isso é um fato real, uma verdade, tá? Eu não gosto da neurologia, então se eu chegar um paciente para mim que ele tem uma condição neurológica, alguma coisa de um mínimo eu tenho que saber. Então, por que eu quero dizer isso? Porque esta avaliação, ela pode ser feita neste momento, tá? Vamos supor que seja um paciente de neuro mais complexo. Eu posso atender no básico dele ali, e eu ainda tenho tempo, como ele vem 2 vezes por semana, de buscar informação, um livro, alguma coisa assim, e depois eu ir gradativamente melhorando e buscando ali a melhor conduta clínica para ele, tá? Então, a gente vai fazer a parte da anamnese. Essa parte da anamnese, ela vai constituir de uma organização. Primeira coisa que eu tenho que saber é a queixa principal. O que me dá essa queixa principal? Eu tenho que chegar para o aluno e perguntar para ele de uma forma simples. O que te traz até o estúdio? O que eu posso te ajudar? Então, são perguntas que eu costumo usar dentro dessa parte, né, mais clínica, assim, queixa principal do aluno. Queixa principal, normalmente, a gente coloca sempre em aspas, tá? E do jeito que o aluno te fala. Então, eu costumo falar com o aluno, o que te traz até aqui? O que eu posso te ajudar? Ele vai falar assim, estou com muita dor na coluna. Eu vou colocar, entre aspas, na queixa principal, estou com muita dor na coluna. Então, a queixa principal, ela é sempre a queixa do jeito que o aluno te fala, do jeito que ele propõe o que ele está sentindo. E aí eu vou anotar a queixa principal dele dessa forma. Você tem essa condição e pronto, acabou. E aí a gente vai anotar ali, enfim. E aí depois eu vou querer saber como que isso começou, né? Então, essa parte da avaliação, ela é meio que um jogo de interesse, tá? Entre perguntas e respostas. Organiza a avaliação de vocês da seguinte forma. Uma parte que eu vou dizer que é mais teórica e uma parte que eu vou organizar mais prática. Basicamente, eu estou tentando buscar uma avaliação mais subjetiva e uma avaliação mais objetiva, ok? Então, isso é a proporção que eu quero trabalhar. Então, organiza isso, porque o paciente, muitas vezes, ele chega para a gente com exames, com queixa, e aí ele quer te mostrar o exame que ele fez, para justificar a dor que ele está sentindo, e aí a gente vai começar a ver exame, depois quer dar atenção para o aluno, então a gente vai montar uma confusão na cabeça da gente. Então, o que é interessante a gente começar nessa organização? Vamos primeiro fazer, né, a parte teórica da avaliação e depois eu vou lá e faço a parte prática, tá? Então, nessa parte teórica, que é a que eu estou agora, eu fiz já a queixa principal dele, já anotei a queixa principal, e a gente vai buscar agora como foi que aconteceu o episódio que ele está me relatando, tá? Então, esse como foi já faz parte da história da moléstia atual. O que seria essa história da moléstia atual? Me dê informações de como isso começou. Por quê? Porque agora eu já começo a organizar a minha mente enquanto profissional. Se eu estou pegando um caso de um aluno que tem uma dor aguda, que eu estou pegando esse aluno se ele já tem uma dor crônica, quanto tempo ele tem de lesão, né? Quanto tempo isso começou, isso já me dá uma condução clínica diferente. Tem um aluno, por exemplo, que fala comigo assim, essa dor começou, tem 3 dias, está muito forte, está doendo, é o primeiro episódio que eu tenho de dor na coluna. Ok, é uma condução mais aguda, a primeira vez que a pessoa tem aquilo ali, é mais fácil de tratar, porque é um episódio esporádico que a pessoa está tendo, né? E se a pessoa falar, eu já fiz vários tratamentos, eu já tenho esse problema na coluna tem mais de 10 anos, é uma dor crônica, é um processo crônico, esse processo provavelmente ele precisa de mais intervenções, de ganhar mais tempo ali com ele de sessões, para que ele consiga uma boa condução do Pilates.
né? Então, é muito importante você perguntar quando começou, porque isso ele vai me te mostrar, né, tempo. E tempo vai me dar característica do que é agudo e do que é crônico, tá? E eu costumo também perguntar como o episódio começou. O como o episódio começou vai me dar característica de quê? De episódio, se ele é agudo, mas que em sentido de agudo, se é um agudo traumático, ou se é algo que foi se arrastando, arrastando, arrastando e chegou até esse momento de agora. Então, por exemplo, a sua dor na coluna aguda, de tempo, ela começou porque você caiu da escada e essa dor veio? Ou essa dor aguda da coluna começou sem uma causa que você disse para mim, eu não sei porque começou, só sei que eu tô com ela, e aí a gente vai ter uma condição clínica diferente. Porque imagina, essa dor na coluna começou porque esse cara caiu, por exemplo, de uma escada, eu posso suspeitar de uma fratura. Talvez eu não vou ter nem que intervir com exercício físico, porque na verdade ele tem uma fratura. E uma fratura eu vou respeitar a cicatrização dela. Então a gente tem muita responsabilidade na hora da avaliação. A gente precisa de entender que essa avaliação ela é extremamente importante para o aluno. E gente, eu costumo dizer, é uma boa avaliação que vai gerar para a gente excelentes resultados e a venda já está feita. Por que a venda já está feita? Porque ele sendo bem atendido por nós é a nossa propaganda de graça. Ele já indica para um, que já indica para outro, e é o que a gente quer sucesso na nossa profissão, a gente quer uma agenda cheia, obviamente. E eu costumo falar com meus alunos, tanto de mentoria que eu dou para alguns estúdios, tem estúdios que me contratam para fazer uma mentoria interna dentro dos estúdios, para saber coisas de precificação, de como treinar a equipe, seja do que for. Mas eu sempre costumo dizer, eu quero saber como é que está a avaliação do estúdio. Vocês buscam avaliar o aluno? Por quê? Eu já peguei alunos que vêm no estúdio para fazer uma avaliação, tá? E eles falam comigo assim, eu nunca fui avaliado. Aí você fala, como assim nunca foi avaliado? O aluno entrou para fazer Pilates e ninguém avaliou? Então, se o conselho chegar, a primeira coisa que ele vai pedir é a avaliação daquele aluno. Então, tem que ter essa documentação de avaliação, seja no computador, seja por sistema, seja o que for. Aqui nos estúdios eu uso o programa do Seu Físio. Então, essa avaliação do aluno fica dentro do programa, tá? E aí a gente vai conduzindo esse prontuário. Então, como eu perguntei já para o aluno, né? Episódio, se como começou, se é um processo insidioso, se é um processo traumático, se tem tempo, meses ou dias, eu já estou começando a entender um pouco mais dessa característica da dor. Às vezes, vai vir uma pessoa para você que não tem absolutamente nada, que ela quer fazer pilates para melhorar condicionamento físico, não vai ter que fazer análise da dor, porque ele não tem nada, ele não tem dor. Ele veio para fazer uma atividade física. Pronto, a gente vai pular. Primeira coisa que eu pergunto é, você sente algum desconforto? Lá na queixa principal, quando eu perguntei para ele o que traz ele até a mim, né? Ele vai falar comigo, eu vim para fortalecer. Ah, você sente algum tipo de desconforto, alguma dor? Se ele falar que não, ok, não tem que avaliar o que ele não tem, né? Então, aí a gente pularia. Se é um paciente com dor, porque fica mais fácil eu conduzir aqui com vocês com dor, porque a maioria das vezes o estúdio aparece com dor. Então, se é um paciente com dor, eu vou buscar organizar a minha ideia. Se isso é traumático ou insidioso, né? E quanto tempo tem. Dentro dessa visão, eu também vou buscar saber qual é a característica dessa dor. Então, ele me apontou que tem dor. Primeira coisa que eu vou saber, como é essa dor, tá? Por quê? Nessa visão da dor, ele vai me falar se é uma dor que está no ombro, mas que desce pelo braço, se é uma dor no ombro que sobe para a cervical, se é uma dor no ombro, mas ela é bem localizada, dói aqui, ou se ela é uma dor no ombro que eu não consigo entender, ela dói o ombro inteiro, ela queima. Então, eu já vou começar a saber características dessa dor. Normalmente, as dores que são irradiadas são dores que acompanham trajeto neural. Dor referida são dores que esse paciente possa ter, mas que não tem caminho de nervo, então ela vai doer em um ponto completamente diferente do caminho que esse nervo faz. As dores irradiadas podem acontecer em qualquer nervo, em qualquer ponto, enfim.
Mas o mais comum de aparecer dentro dos estúdios de Pilates é a dor irradiada para o nervo isquiático, que era o antigo nervo ciático, e dores normalmente de plexo braquial, né? De nervo mediano, de nervo radial e de nervo ulnar. São as básicas que acontecem. Na parte de membros inferiores também costuma ter, às vezes, dores de nervo femoral, tá? Então, normalmente, as dores irradiadas, elas são muitas vezes processos neurais que são acompanhados por um processo de pinçamento, por uma obstrução. Então, ou eu estou tendo uma estenose de um canal vertebral, ou eu tendo, por exemplo, um músculo piriforme que está comprimindo ali aquele nervo isquiático, gerando uma isquiatalgia, ou então eu estou tendo também um processo inflamatório. As inflamações neurais, né, as neuropatias em si, elas vão acompanhar a dor nesse trajeto do nervo, porque o nervo está todo inflamado, né? Então ela vai acompanhar ali. E eu costumo dizer o seguinte, dor irradiada, gente, é uma dor que incomoda muito. Então, se o aluno fala que está com uma dor no ombro, mas ela desce aqui pelo braço, mas desce e vai até onde? Ah, vai até aqui assim, mais ou menos, no cotovelo. Isso provavelmente não é dor irradiada, é dor referida. Porque a dor radiada, como ela acompanha o trajeto do nervo, ela dói onde o nervo vai passar. Então, se fosse no braço, ela sentiria região do braço, região de antebraço, região de punho, de mãos, né? Ela ia me relatar algum problema. Ah, eu sinto um formigamento nas mãos, tem hora, né? Porque ele tem que acompanhar esse trajeto neural. O mesmo acontece na perna. Uma dor, por exemplo, de uma hérnia de disco, que tem uma esquiatalgia, né, que está tendo dor lombar mais uma dor neural, não pensa que essa dor vai até o joelho, que se for até o joelho, você já pode descartar de cara que esse paciente não tem uma esquiatalgia. Dor no nervo ciático, gente, ela tem que doer mesmo. O aluno tem que relatar que existe essa dor, e eu vou pedir para vocês considerarem o seguinte: dor esquiática tem que doer pelo menos até o pé. Se doer só coxa, um pedacinho da perna, isso não é característica de uma dor irradiada. A dor irradiada ela é muito longa, porque ela vai seguir esse trajeto todo do nervo. Como o nervo isquiático origina no plexo sacral, né, no lombosacro ali, nas raízes de L5 até S3, e aí dentro dessas raízes a gente tem a característica da formação desse nervo. Quando esse nervo cruza a articulação do joelho, ele divide em nervo tibial e nervo fibular, né? E aí o nervo fibular vai dividir também em suas porções, fibular comum, fibular interno, e vai dividindo. Mas, enfim, o que eu quero mostrar para vocês é, quando eu tenho uma isquiatalgia, eu vou ter esse trajeto do nervo queixoso. O aluno vai me relatar que existe um problema, que existe de fato uma situação que está gerando alguma alteração nesse trajeto neural, ok? Então, dor irradiada, gente, ela tem que doer até um ponto que você fala assim, é bem extremidade. Ela está começando, ela está cruzando mais de uma articulação, ela tem que ter essa característica para ela ser irradiada. Se ela dói num ponto e vai até aqui, vem para cá, isso provavelmente é dor referida. Essa dor referida, a maioria das vezes, ela é uma dor articular e que músculos que fazem o papel de estabilizar aquela articulação entraram em insuficiência, estão com trigger points. Então, esses trigger points estão gerando essa dor referida. Então, vai ser muito comum você me falar, estou com uma dor no ombro, e aí eu vou palpar outras estruturas musculares em volta do ombro, e às vezes o aluno fala, aí é um ponto que dói. Às vezes é um trigger point, que quando você começa a inibição desse trigger point por dígito pressão, né, por apertar, essa dígito pressão vai começar a gerar uma dor muito parecida com o aluno. O aluno costuma dizer para você, isso é mais ou menos aí que dói, é essa dor que eu sinto. Então, maioria das vezes, essa dor referida ela é acompanhada por processo, tá, de trigger points. Tá? Então, vocês podem levar muito em consideração trigger point. Mas aí, na parte avaliativa, na nossa parte prática, a gente já costuma ir lá e dar uma olhada como é que está essa região, se ela tem trigger points ou não. Tá? E aí, eu já busquei algumas características da dor, e para a gente fechar a parte da dor, o que é importante a gente levar agora em consideração? Pergunta para o aluno, de 0 a 10,
sendo 0, nenhuma dor, 10, a pior dor que ele sentiu na vida, me dá um valor que você tem como característica da dor que você está sentindo agora, no dia da avaliação. Por que ele vai ter que me dar essa característica? Para eu também saber se hoje ele fala comigo que está 8, se daqui a um mês de Pilates ele fala comigo, eu estou sentindo dor. Tá, entre 0 a 10, quanto que é a sua dor? 5. Acompanhou uma melhora. Ainda que esse paciente tenha dor, eu estou te dizendo que você teve uma melhora, porque você me falou no primeiro dia que você sentia 8 e agora a gente está 5. Então, isso também é uma forma da gente quantificar quanto de dor que você tem nesse momento, né? E se você está tendo uma evolução clínica voltada para essa parte de dor. O que eu fiz aqui? Na nossa reunião de hoje, eu estou buscando colocar o que é mais comum dentro do estúdio de Pilates, tá, gente? Então, assim, vocês podem aplicar outros protocolos de atendimento dentro dessa avaliação, mas eu estou fazendo uma avaliação que funciona para o Pilates, é a avaliação que eu uso dentro do meu método, então isso vai ajudar muito para vocês na hora da condução clínica do aluno, ok? Então, eu já busquei toda a característica da dor. É muito importante a gente avaliar os sistemas. Então, é bom na avaliação de vocês separarem, tá? O que é sistema cardíaco, o que é sistema circulatório, o que é sistema... Se vocês quiserem, podem colocar até cardiovascular, que aí pega um pouco de circulatório e um pouco de cardíaco ao mesmo tempo, né? Mas sistema respiratório, sistema endócrino, né? Por que isso é importante na avaliação? Porque tem alterações endócrinas, por exemplo, que podem gerar dor, né? Imagina que esse paciente tenha uma fibromialgia. A fibromialgia é um processo de um problema reumatológico que impacta diretamente na dor e que esse aluno pode vir fazer pilates e eu estou tratando de um paciente que tem uma situação reumatológica. Então, avalia os sistemas. Então, no sistema cardiológico, no sistema cardiovascular, eu costumo perguntar, se eu estou tratando, né, se eu vou tratar de um paciente que tem alguma alteração, por exemplo, de uma hipertensão. Você tem uma hipertensão arterial, né? Aí às vezes o aluno fala, não tem hipertensão arterial. Aí você fala para ele assim, você tem pressão alta? Aí ele fala, tem pressão alta. Tá? Então toma muito cuidado com a nossa linguagem, porque às vezes ele fala que não é hipertenso, mas se você pergunta para ele se ele tem pressão alta, ele fala que ele tem pressão alta. Então, saiba a conversa que a gente tem que ter com o público que a gente está atendendo. Então, eu vou avaliar se ele tem uma alteração de pressão, né? Como é o sistema cardiovascular, eu também já posso avaliar se ele tem alguma alteração de colesterol, né? Por que isso é importante? Porque isso mostra respeito nosso enquanto o aluno, tá? Respeito em que sentido? Que eu estou realmente interessado em te avaliar, eu quero saber o que você tem, eu quero conhecer esse perfil de aluno que eu estou trabalhando. Então, eu gosto de fazer uma avaliação mais completa, porque o aluno vê isso como um atendimento diferenciado do seu estúdio. Eu acho que a avaliação ela faz uma boa propaganda do nosso estúdio, tá? Para saber qual é a responsabilidade que eu tenho com o meu aluno, beleza? Então eu pergunto, por exemplo, se ele tem hipertensão, se ele tem essa alteração de colesterol, né? É muito importante a gente ter essa condição. Se ele já infartou alguma vez, né? Se ele tem, às vezes, dor no peito quando pratica exercício, eu posso tratar de um paciente, por exemplo, que já teve uma angina, né? Eu posso tratar de um paciente que tem um risco moderado ou, dependendo, leve, seja o que for, para infartar. Então, a gente precisa de entender que paciente que eu estou tratando. Eu gosto de, no dia da avaliação, assim que eu faço essa pergunta e termino essa parte teórica, eu costumo a verificar e aferir a pressão arterial do aluno na avaliação, tá? Então, como já é uma parte mais prática, eu vou deixar ela para daqui a pouco. Então, pergunta como é que está esse sistema. Vou lá no sistema pulmonar. Se ele tem, por exemplo, uma bronquite, se ele tem, por exemplo, uma asma, né? No sistema endócrino, se é um paciente que tem alguma alteração na tireoide, se tem hipo ou hipertiroidismo, né? Se ele tem alguma alteração metabólica, por exemplo, um diabetes, e isso pode gerar, por exemplo, algumas inflamações neurais, e o paciente pode sentir dor neuropática por conta de um diabetes. E é importante a gente poder ter controle desse diabetes, né? Então, também pode ser uma alteração que pode gerar essa dor para ele,
né? Alteração, por exemplo, no sistema reprodutor, né? Eu costumo perguntar para o aluno se ele tem incontinências urinárias. É numa avaliação que ele vai me falar isso. Ele vai me falar isso durante a aula com outros alunos. Então eu pergunto, você nota que quando você espirra ou quando você pega um peso, tosse, alguma coisa, você perde urina? Às vezes o aluno fala, eu perco, mas é só um pouquinho. Não é comum perder urina. Seja que quantidade for, você não pode perder urina quando a gente faz algum esforço que aumenta a minha pressão intraabdominal. Então, eu vou anotar que é um paciente que tem, por exemplo, uma incontinência urinária, que eu preciso ali de ter uma ideia dessa incontinência, porque talvez eu precise de encaminhar esse paciente com outro profissional de uma fisioterapia urológica, né? Então, eu costumo sempre averiguar essa parte ginecológica, tá? Uroginecológica. Dentro dessa parte ainda, por exemplo, se for mulher, eu gosto de saber também se já teve alguma cesárea, né? Algum parto, por exemplo, ali, que houve um corte nessa parede abdominal, e esse corte da parede abdominal pode impactar diretamente, né, na condição de dor. Vários artigos mostram que cesárea e lombalgia têm muita correlação. Então a gente pode buscar muitas correlações de dores na coluna lombar por conta de cesárea, por conta de cortar essa parede abdominal, gerar várias camadas de tecido cicatricial e a gente enxergar aquilo ali como um potencial para dor, tá bom? Então é importante a gente avaliar. Então avalie esses sistemas, tá? Para a gente entender como é que esse paciente é. Então faça as perguntas aí que vocês acham que são interessantes, né? Para cada sistema. E aí vocês vão organizando essas ideias aí do que o paciente possa ter. É para a gente entender que tipo e que paciente que eu estou tratando, ok? Então, eu gosto muito disso porque, gente, hoje, eu vou te dizer o seguinte, é claro que a gente está aqui estudando, né? Hoje, 9 de julho, 21h14 da noite, a gente está aqui, ó, estudando, tem o nosso reconhecimento, é um fato. Mas hoje as pessoas estão muito carentes. Os nossos alunos, então, estão numa carência que só Jesus dá causa. Então, quando você demonstra um cuidado maior, quando você faz uma boa avaliação, que o aluno enxerga que aquilo ali é um cuidado, que ele está em boas mãos, gente, essa propaganda ela é eterna, tá? Eu vejo vários alunos, né, que comentam comigo assim, seja de outro estúdio, seja até dentro do mesmo estúdio, olha, fulano, um professor seu faz isso enquanto o outro não faz. Ah, eu gosto de fazer aula com fulano, que eu achei ele mais cuidadoso, né? Então, hoje, isso é muito importante a gente ficar preocupado. E qualquer coisa que a gente demonstra uma atenção, um cuidado, gente, esse aluno é seu pro resto da vida, tá? Então, é muito importante a gente sempre buscar essa questão voltada para o cuidado, né? Que é a maior responsabilidade que a gente tem que ter por ser profissionais da saúde, por ser profissionais do movimento. O que a gente quer ali com o nosso aluno é o respeito, é exatamente essa condição, tá? Então, fiz esse questionário, busquei todas as informações ali que eu precisava, e aí a gente vai avançar para a parte específica. Se eu tiver, por exemplo, um caso de um problema, né, ortopédico, sistema osteomuscular, eu posso fazer uma avaliação e se eu não souber, fiquem calmo, fique tranquilo. A gente vai anotar os dados que a gente tem até então, para depois a gente poder aplicar. Exemplo, o paciente chegou para você com uma dor no joelho. Você não lembra se o teste de gaveta é para avaliar um LCA ou se é para avaliar um menisco. Eu esqueci, não lembro o que é. Se eu avalio isso ou se eu avalio aquilo. Não há problema. Ele levou para você uma ressonância magnética e aí está com problema de LCA. Já está laudado. Então, beleza, você já sabe que ele tem. Imagina então que ele chega para você com uma dor no joelho, mas que você não sabe. Ele chegou no joelho porque ele caiu no futebol. Eu tenho uma responsabilidade ali de tentar avaliar. Deixa eu ver se ele lesionou o menisco, deixa eu ver se ele lesionou o LCA. Beleza, eu não sei qual que é o teste que avalia menisco e LCA. Ah, tudo bem, vocês anotem, chama atenção, vai lá, estuda. Teste de gaveta serve para quê? Para você avaliar qual estrutura. O que eu estou testando no teste. Na próxima sessão, gente,
Eu fiquei numa dúvida aqui quanto à sua avaliação da semana passada, deixa eu só fazer um teste aqui no seu joelho para eu ver. E beleza, você vai lá, faz um teste de gaveta e identifica ali, por exemplo, se ele tem um rompimento da LCA ou não. Então, não preocupa com isso, porque não é uma avaliação que você fez hoje e nunca mais você vai ver o aluno. O que você não souber é só a gente procurar informação. Nós temos vários amigos que são da mesma área nossa, que a gente pode tomar opinião, né? Eu sou super aberto a isso. Se você precisar de qualquer coisa, pode me chamar. O que eu não souber, talvez eu conheça alguém que saiba e aí te indico para você perguntar para essa pessoa. Não há problema a gente não saber, tá? Então, quem é inteligente é quem sabe o que você tem ali, ó, de bagagem, o que, que você faz com essa bagagem que você tem, né? Inteligente não é quem sabe tudo. Inteligente é a pessoa que tem essa inteligência de saber o que eu tenho aqui na minha cabeça, o que, que eu faço com essa informação, né? Então não há problema algum. Estuda, vai buscar informação com outra pessoa e tudo certo. O importante é a gente gerar resultado lá na frente, tá? Então aí a gente poderia fazer a parte ortopédica, aplicando testes específicos ortopédicos, né? Isso é uma forma boa de você sempre se atualizar. Quanto mais você estuda ali dentro da avaliação, você acaba sendo um generalista, né? Você acaba sabendo muito desse paciente. E eu vou te dizer o seguinte: a gente vai colhendo tantos leads ali, ó, dessa avaliação, que aí você já começa a ter um caminho mais certo. Isso daqui parece muito o caso do seu João. Eu fiz tal coisa com o seu João, resolveu. Talvez é isso que eu preciso fazer com esse aluno também. É muito melhor do que vocês, por exemplo, pesquisarem, que nós, né, pesquisarmos exemplos de eu tô com uma dor no joelho, é uma dor de LCA, quais são os exercícios que eu faço para LCA? Eu não sei. Por que eu não sei? Porque cada aluno é de um jeito, cada aluno tem um perfil, né? E aí, se você tem essa característica de avaliar e aplicar, isso fica muito mais fácil, né? A gente precisa saber qual é o exercício de LCA. Porque vários exercícios vão se encaixar para LCA, mas também vão se encaixar para menisco, né? Vai ter umas diferenças, às vezes, com cadeia cinética aberta e fechada? Sim, mas às vezes muita coisa serve para a mesma patologia, tá? Então, isso é muito importante, e aí a gente já começa a ter uma ampla visão da característica avaliativa junto com a característica interventiva, tá? Então, isso vai ser muito importante. Avaliei todo esse sistema, a gente vai para a parte prática. O que é interessante a gente fazer na parte prática? Aferimento da pressão, né? Se você tiver no estúdio oxímetro, olha a saturação e olha a frequência cardíaca e anota lá nos dados quanto que você achou dessas alterações, né? O pessoal da educação física, os profissionais de educação física, eles têm mais facilidade e mais domínio, por exemplo, de aferir prega glútea, né? Aquele exame mais de pregas mesmo, de gordura, né? Com adipômetro. Então, pode ser aplicado. Eu não aplico aquilo dentro dos meus testes dentro do Pilates, mas eu estou mostrando que é uma opção também que vocês podem usar para que você verifique ali, né, percentual de gordura, se você tiver, por exemplo, uma bioimpedância. Existem essas bioimpedâncias, vamos dizer assim, portáteis, né? Às vezes o estúdio você pode ter ali uma dela para você ter uma noção, né? Você pode colocar no seu estúdio, às vezes, uma balança para saber quanto o aluno está pesando, para a gente também ter uma noção de peso do aluno. Então, esses dados, assim, isso mostra muito cuidado, tá? Então, se você quiser aplicar e aumentar essa avaliação, né, de dados que você acha que é importante, eu acho que é interessante, tá? E aí, eu vou para essa parte, né, aplico o teste específico, se eu tiver achar algum teste específico, eu aplico, teste de gaveta, teste de LASEG, teste disso, teste daquilo. Aí teste não precisa de preocupar, se você não souber, a gente estuda e faz no outro módulo, sem problema algum, tá? E aí é muito interessante que nessa parte prática, a gente tenha, né, uma parte mais de uma avaliação postural, uma parte mais estática, e uma avaliação que eu vou dizer, uma avaliação dinâmica, uma avaliação onde eu estou buscando a entender que tipo de aluno eu estou trabalhando para qual intervenção que eu vou trabalhar. Então, o que, que eu gosto de fazer dentro do estúdio? Eu costumo colocar o aluno ou no Cadillac ou no Reformer e acho muito bom
um exercício excelente para a gente avaliar isso, o exercício do footwork. Por que o exercício do footwork ele é muito importante? Porque o footwork, quando eu coloco o aluno ali, eu já sei das fraquezas dele. Footwork é um trabalho de pés, né? O primeiro footwork que a gente faz normalmente é o footwork tools, com apoio dos dedos. Então, esse footwork tools, a gente apoia os dedos na barra e faz a elevação do calcanhar. Se esse aluno começa no footwork a perder o calcanhar, eu já sei que ele já tem um processo de fraqueza de membros inferiores, principalmente os adutores, principalmente o glúteo e principalmente o próprio quadríceps. Ele já tem essa dificuldade. Então, eu vou começar aqui com o footwork, para que vocês tenham uma noção do que é importante a gente buscar da avaliação. Então, veja bem, ó. Vou colocar aqui o footwork. Então, vou usar a barra, né? E aqui, gente, é interessante, veja bem, se eu vou tratar com o método Pilates, para mim, na minha cabeça, é uma lógica eu tentar avaliar a parte dinâmica desse aluno no método Pilates, com os aparelhos de Pilates, com o que eu vou usar no dia a dia, com o que eu vou usar para reabilitar. Então, um aluno que vem fazer Pilates, eu costumo, na avaliação, colocar ele dentro do estúdio, deixa eu ver como é que você movimenta, que perfil de aluno que eu estou trabalhando, tá? Então, ó, a gente coloca as molas. Vou ver isso daqui. Vou trabalhar aqui só com uma mola, mas a gente colocaria duas, tá? O cano de cá não tampa a mola no tampo. Então, ok. O que eu vou avaliar aqui? Por exemplo, eu vou começar com um trabalho do footwork. Vou deitar o aluno, vou apoiar os pés dele, primeiro em V position, né? Então, como estou de lado aqui, o que eu estou fazendo? Estou com o pé desse jeito aqui, ó, em V, ok? Só o apoio dos dedos. E aí eu vou pedir para o aluno para ele levantar a barra e descer a barra. Observa, o tempo inteiro eu estou com o calcanhar elevado. Isso mostra que eu tenho uma estabilidade no pé. Mas imagina, você pediu o aluno e ele está perdendo o calcanhar, está fazendo isso daqui, ó. Tá vendo que o calcanhar dele não vai lá em cima e ele sobe e desce com ele elevado? É diferente disso, ó. Então você fala com ele, eleva o calcanhar para mim. Elevei. Aí ele fez 1, 2, no 3 ele já começou a perder. Eu já sei que existe uma instabilidade nesse membro inferior, né? O mesmo eu vou fazer depois no footwork Ortiz, onde eu busco o arco plantar do pé, joelho junto, e eu estou buscando essa junção do joelho, esse apertar da linha média. Isso vai me dar a ativação da musculatura adutora e a ativação da musculatura abdominal. Lembra que os músculos abdominais dividem a mesma inserção dos adutores. Esses músculos vêm de pubis e sífise púbica. Então, eu costumo a dar um trabalho, por exemplo, de footwork, para ver como é que esse aluno comporta. Um bom trabalho que a gente pode dar no footwork aqui, que já não é o footwork clássico do Pilates, porque o footwork clássico do Pilates seria primeiro footwork dos dedos, o TUS, segundo footwork no arco plantar, que é o Ortiz, e o terceiro footwork, que é o calcanhar, e o quinto footwork, o tendon stretch. Quarto footwork, tendon stretch. Aqui eu gosto de pedir com que as pernas fiquem paralelo e eu coloco o aluno para movimentar a barra. Então, ó, eu vou sair desse footwork e vou abrir um pouco mais as minhas pernas. E aí eu vou pedir para o aluno fazer o movimento da barra.
O que eu vou começar a avaliar com o aluno? Se esse aluno, por exemplo, entra num valgo dinâmico. Então, se esse aluno, na hora que ele estica as pernas, ele aproxima os joelhos, eu sei que ele está fazendo um valgo dinâmico. Um paciente que faz um valgo dinâmico, se ele tiver, por exemplo, alguma alteração da coluna lombar, eu já sei que esse paciente ali já tem uma fraqueza muito importante do glúteo. Então, eu já sei que durante a minha aula, quando eu vou propor um atendimento ali com ele, na próxima sessão, obviamente, eu já sei que eu vou ter que incluir exercícios de glúteo. Eu vou precisar de incluir esse exercício, esse trabalho, porque ele faz um valgo dinâmico toda vez que ele está fazendo footwork. É muito melhor você colocar, por exemplo, um footwork, dá para você avaliar tudo, do que, por exemplo, você colocar um aluno ali numa parede e pedir para ele fazer um agachamento. Né? Concorda que o footwork é praticamente um agachamento aqui, se a gente for pensar? Né? Como esse vai e volta da barra é basicamente o vai e volta que eu faço com o tronco. Claro, com biomecânicas completamente diferentes, ativações diferentes. Mas eu quero mostrar para vocês que ele deitado aqui e você pedindo para ele já fazer um footwork ali em paralelo, eu já consigo avaliar se ele tem, por exemplo, esse valgo dinâmico, né? Daqui mesmo, eu consigo pedir para descer um pouco mais o aluno, desce para mim um pouquinho mais. Aí ele desceu. Colocou o pé. E aí, ó, eu deixo essa perna alongada. E estico essa. Eu estiquei essa perna. Deixa eu fazer o contrário, fica mais fácil. Se eu estiquei essa perna aqui, essa daqui está flexionando demais, eu sei que esse aluno tem uma grande deficiência no alongamento do músculo psoas. Eu sei que ele vai ter esse psoas mais encurtado. Porque toda vez que eu estou pedindo para ele levantar a perna, ele está fazendo uma flexãozinha do quadril. Isso mostra que ele tem um encurtamento do psoas, né? Então aqui eu já costumo avaliar o psoas. Com o joelho dobrado, eu peço ao aluno para esticar totalmente a perna e vejo se ele já tem esse alongamento suficiente. Eu já costumo testar se ele já tem encurtamento da musculatura posterior, do tríceps surral, do, né, tríceps braquial, do tríceps surral e do isquio tibial, né? Então, eu já começo a avaliar se ele tem esse possível encurtamento. Daqui, ó, eu posso ver panturrilha. Deixa eu ver o tanto que você desce. Deixa eu ver se você consegue passar pelo menos desses 90 graus nesse movimento. Eu já consigo avaliar melhor ainda o encurtamento do tríceps, né? Do tríceps surral, da panturrilha. Então, exercícios estratégicos dentro do próprio Pilates vai me dar uma riqueza, mas uma riqueza de detalhes, de conceitos avaliativos que eu vou ter que trabalhar numa próxima aula. Então, fica fácil você propor, né? Vai que isso aconteça. A melhor aula que a gente possa ter, é difícil disso acontecer, mas a melhor aula que a gente possa ter dentro do nosso Pilates é a gente ter perfis parecidos para que a gente conduza uma aula com mais dignidade, né? Porque às vezes você tem um aluno que é um perfil totalmente de dor, um que faz uma coisa mais avançada, outro que é de tal jeito, né? Isso já bagunça. Nos meus estúdios, eu e os demais profissionais que trabalham junto comigo, a gente pode ficar com até 4 alunos por horário. Eu trabalho com essa média de aluno, né? Média não, com esse limite de aluno, com 4. Mas eu sei que tem estúdios que trabalham, por exemplo, com 6, né? E cada um sabe da sua realidade, cada um sabe da dinâmica que propõe para o atendimento. Isso eu não estou entrando em questão. O que eu estou entrando em questão é que, se você tem, que seja 6, que seja 2, que seja 1, se você tem um perfil muito parecido, fica fácil de você conduzir uma aula. Fica fácil, às vezes, nessa avaliação que eu já identifiquei, terça-feira, você já sabe que esse perfil que é parecido com uma doninha de 7 horas da manhã. Eu já ofereço o horário de 7 horas da manhã, para que você consiga ter uma hegemonia ali, mais ou menos, né? De um perfil de aula, seria um interessante. Às vezes não dá, porque a gente vai muito na venda ali na hora, né? Quanto que o aluno tem de alongamento disso, daquilo, o horário que ele falar comigo que ele tem vaga, eu quero matricular ele.
lógico, né? Eu, na condição de empresário, na condição de dono do estúdio, eu quero ganhar a mensalidade em cima daquele aluno. E na condição de um professor também, eu também quero pagar o valor que eu tenho que pagar para o professor, para ele poder conduzir e dar aula para aquele aluno. Então, os aparelhos de Pilates, eles vão me dar muita riqueza de detalhes ali do que você pode fazer dentro do método, tá? Gente, alguma dúvida aí? Que eu nem vi as perguntas de vocês. Tem alguma pergunta? Não? Bom, então assim, os aparelhos de Pilates eles vão me dizer muito sobre muita coisa. Eu tenho que ter agora uma característica, uma ideia de uma boa condução do que eu vou propor com esses aparelhos, né? Não, acho que fosse. Ah, oi, Júlia, pode falar aí. Júlia. Oi. Ah, pronto, É, agora e um paciente que faz esse footwork e ao invés de valgo, faz varo. Pasmaro? Então, aí ele já tem uma dominância muito da banda iliotibial, o que faz com que essa perna é jogada para fora, e uma fraqueza de abdominais e de adutor. Ele falta buscar essa linha média. Então, isso já me dá uma característica de fraqueza de musculatura adutora e abdominais, né? Então, isso já me dá uma característica diferente de aula, de perfil e de atendimento, de proposta de exercício ali para ele, tá? Então, é importante você sempre avaliar. Eu comentei sobre isso porque é justamente isso que eu estou fazendo com o paciente, É legal, fortalecendo isso, porque em todos os exercícios ele tem esse déficit. E legal. aí eu sinto que ele vem melhorando, só que aí tem outra questão, que ele já fez uma cirurgia de fêmur. Uhum, Aí eu acho que tem alguma relação também. sei, sei. Então, isso já é uma característica legal. Então, você já está buscando saber, né, da característica do exercício, o que você pode propor de estratégia para melhorar aquilo ali. Fantástico, né? Então, continua na sua jornada aí, já deu certo, com certeza, e a gente vai propor um atendimento em cima daquilo, tá? Mas é um exemplo que eu estou dando aqui para vocês, que o tanto que esses aparelhos, eu estou fazendo Cadillac, mas a gente poderia fazer o Reformer, eu poderia usar a Chair, eu poderia usar o Barrel, para eu entender o que aluno que eu estou trabalhando. Então, assim, bola na cabeça de vocês, exercícios que são estratégicos para aquela avaliação, né? Eu uso alguns aqui, mas bola exercícios que são estratégicos, porque ali eu já consigo ter uma riqueza de detalhes e eu já consigo identificar que aluno que eu estou trabalhando, tá? E assim, gente, eu sei que a avaliação, ela é um tema muito amplo, que a gente pode ficar aqui, ó, horas e horas falando de avaliação, né? Sei que já é tarde para muitas pessoas aqui, né? Mas a gente poderia ficar, né, um tempo inteiro falando sobre avaliação, que é uma condição importantíssima para dentro dos nossos estudos de Pilates, mas que, na verdade, a gente vai conseguir aí, né? Como que eu diferencio uma dor irradiada de uma dor lombar. Eu sei, por dar curso, né? Muitos profissionais que fazem curso comigo, que são meus alunos, têm essa dificuldade de avaliar. Não é problema ter dificuldade. Para ter a dificuldade na hora de avaliar, gente, fica tranquilo, isso é só estudar. É só estudar, é só avaliar, insistir com aquilo e, obviamente, a gente vai ser bom naquilo que a gente faz. Se todos os dias eu estou estudando, se todo dia eu estou buscando entender a característica dessa dor, entender essa característica do aluno, a gente, consequentemente, vai conseguir ter bons resultados, né? Então, assim, é muito teste, eu sei, né? E por isso, justamente por essa deficiência, por essas perguntas que eu recebo com curso, dentro do meu Instagram, que eu criei essa nossa aula, né? Porque todo lugar que eu vou dar curso, que eu vou ensinar, né, seja aqui no Instagram, seja em congresso, seja o que for, as perguntas que me aparecem são sempre essas. Como que eu uso os aparelhos de Pilates para avaliar? Como que eu vou saber que exercício que eu vou propor para aquela patologia específica, né? Não tem um segredo de qual exercício que eu tenho que propor para uma patologia específica. Tem,
o que eu entendo da avaliação e como que eu vou conduzir essa aula dentro do método, né? Então, a avaliação, gente, uma boa avaliação, quando vocês aplicam essa avaliação perfeita, ela vai gerar excelentes resultados no seu atendimento. Excelentes resultados, tá? Essa boa avaliação vai gerar o quê? Confiança do aluno com você e, obviamente, sua com o seu próprio trabalho, né? E uma coisa que eu mais acho, assim, admirável de uma boa avaliação, gente, ela fideliza. Ela fideliza por quê? Porque o aluno vai fazer aula com você, porque você avaliou, porque você é aquela pessoa que tem aquele domínio específico, né? Por exemplo, dentro de uma avaliação, às vezes é difícil um profissional entender, às vezes, conceitos de ressonância magnética. Como é que eu vou avaliar essa ressonância magnética? Eu vou ficar preocupado só com o laudo? Eu vou preocupar em enxergar a ressonância em si, entender o que aquele aluno tem? Isso é com avaliação. Isso é com uma boa estratégia que você vai usar, né, dentro do método. E assim, eu vou dizer que um aluno, quando ele é muito bem atendido, ele é o seu melhor vendedor. Ele te indica para todo mundo, é ele que vai gerar todos os leads ali para o seu estúdio, tá? E é o que, obviamente, o que a gente quer dentro do perfil, né? Então, assim, vale muito a pena a gente estudar sobre a avaliação, a gente enxergar a avaliação, né? Porque, basicamente, não tem uma mágica. É fazer o nosso beabá, o nosso básico bem feito, o nosso arroz com feijão. Se você faz o básico bem feito, gente, o caminho é esse. O caminho tá certo, tá tudo certo e sim. Como eu falei, não tem uma mágica, né, que você pode especificamente falar sobre essa visão que você tem aqui, o que eu vou gerar de resultado aqui. Isso é prática. É prática, isso é estudo, né? E aí, o que eu fiz? Ao longo dos meus cursos que eu dou, de dúvidas que os alunos têm, eu criei um curso que é o GAP. O que é o GAP? É o Guia de Avaliação Prática em Pilates. É um método de avaliação que a gente vai usar os aparelhos, a gente vai entender sobre avaliação, né? Então, é um curso mesmo sobre avaliação dentro do método Pilates. Como que essa avaliação ela pode me ajudar no meu dia a dia, como que eu consigo entender quais são os problemas que eu tenho dentro de uma avaliação e conseguir gerar esse resultado. E aí eu criei o Guia de Avaliação Prática em Pilates, tá? Que é o que eu chamo hoje de GAP, tá? Então, assim, sem enrolação, é um passo simples, né, de como você aplica a avaliação em suas aulas, né? Então, para você, para quem sente, né, uma insegurança na hora de avaliar, e aí é chegar e saber o que eu tenho que priorizar, ele tem isso, eu tenho que priorizar nesse atendimento, e assim por diante. Então, é um curso divisor de águas, com certeza, para o seu atendimento, né? Porque agora a gente vai conseguir organizar toda essa estrutura. Como eu fiz essa aula aqui com vocês, o pessoal da minha equipe vai mandar dentro do grupo, tá, o link do guia, né, de avaliação prática em Pilates, para quem assistiu a live e para quem tem aí essas 24 horas de tempo, eu coloquei esse valor do GAP a R$ 297 o curso completo de avaliação, tanto estática quanto dinâmica, dentro do método Pilates, tá? Pode ser parcelado em até 12 vezes, vai ficar menos de R$ 30 aí por mês, é uma coisa super simples, super fácil, né? O curso está gravado, então você tem acesso a ele por 2 anos, então 2 anos de acesso do curso para rever e entender. Tem um banco onde você tem um contato comigo, então você pode me mandar, ao me avisar que é aluno do GAP, qual é a sua dúvida, para eu poder te ajudar mais especificamente dentro da sua condição clínica, né, do que você tem, como... Deixa eu chegar uma pergunta aqui. Acho que já mandaram aí, né? Então, é um guia, assim, completo de tudo que você precisa saber do que tem de avaliação do método Pilates, porque a gente tem essa aplicabilidade aí, tá? Então, para você que ficou aqui comigo até o fim, por 24 horas, o GAP vai ficar no valor de R$ 297. Pode ser parcelado em até 12 vezes,
em 12 parcelas, tá? Que vai dar menos de R$ 30 por mês, tá? Então, o link para garantir a vaga já foi enviado aí dentro do grupo do WhatsApp, né? E, como eu falei com vocês, é válida só por 24 horas, tá? Então, se você precisar, né, e quer evoluir dentro da avaliação, eu te aconselho a não perder essa oportunidade, porque esse curso, ele é realmente muito, muito rico, tá? E vai promover muito essa visão. Então, assim como eu fiz essa aula privada, eu vou também dar aula privada dentro dos alunos de GAP, tá? E vai ser uma espécie de uma avaliação, mentoria, né? Então, vai ser uma parte onde eu consigo ter uma reunião com quem está dentro do GAP, para que a gente organize a avaliação e a gente troca experiência. Eu quero trocar experiência, por quê? Porque com vocês eu aprendo e vocês também aprendem comigo. É um caso específico de alguém que me faz, era isso, lembra muito um caso que eu tive, e consigo ter essa troca e essa experiência. Então, eu convido vocês a conhecerem, obviamente, o GAP, que é o curso de avaliação que eu tenho dentro da metodologia do Pilates, e aí, obviamente, otimizar todos esses resultados. Eu vou fazer aqui, para a gente encerrar, um sorteio de um kit de almofada da Essential Move, para quem ficou aqui, para quem está estudando junto comigo, e é um ótimo agradecimento da minha parte para quem ficou aqui para a gente poder estudar, tá? O pessoal ver como é que vai ser esse sorteio. Raul, você está por aí? Oi, tô sim. Ah, tá bom. Raul, como é que eu vou fazer o sorteio aqui? Quem será que vai ganhar das Ó, só falando aí pro pessoal, e o link eu já mandei aqui no chat, né? Já tem o link para quem quiser adquirir o curso. E também vai chegar no WhatsApp das pessoas também o link. Só que foi que eu disse, a gente teve um problema técnico com a automação, então algumas pessoas não receberam o link para participar da aula também. Então, além disso, a gente vai disponibilizar também o link para assistir a aula. Essa aula aqui vai ficar gravada também, tá? Uhum. Ah, que bom. Então, gente, o link da aula vai ficar... A aula vai ficar gravada, né, Raul? Sim, vai ficar gravada. Beleza. Então, quem tiver dúvidas aí, pode rever de novo o que foi passado ali na avaliação. E a avaliação completa, o que a gente precisa fazer, está dentro do curso do GAP. Tá. Aí, eu não vou conseguir compartilhar aqui a tela para mostrar. Uhum. Tá. Marlon, ó, fala um número aí para mim, de 1 a 54, para eu ver quem que vai ganhar aqui. Tá, 19. Tá, peraí. Chiado aqui. Ó, quem que ganhou foi a Dora Ribas. Olha, Dora Ribas, que tá ali. Dora, você ganhou um kit de almofada do pessoal da Essential Move. Então, que bom, viu? Você tem estúdio? Eu tenho. Ah, que legal, você vai ver. Você vai amar. Tenho em Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Ah, Friburgo, terra de Maria Lina, meu Deus do céu. Maria Lina, tem um estúdio terrível aqui aquela mulher, meu Deus do céu. Que mulher excelente. terrível, né? Ó, Dora, naquele WhatsApp que a gente mandou as mensagens, mandou o link, aí você manda um oi lá, fala que você ganhou a almofada, que eu já entro em contato com você, tá? Tá bom. Aí ele já envia. Obrigada. Quando chegar, você posta, me marca para mostrar realmente que você ganhou, viu? Tá. Vai que o Raul tá conversando fiado aqui, não vai te mandar nada. Então, você provar que você ganhou, você me marca.
Ah, tá bom, querido. Obrigada, tá? Muita gratidão aí Imagina, pela sua palestra, imagina. tá? Muito obrigado, viu, Dora? Enriquecendo o nosso trabalho. Então tá bom. Obrigada, tá? Então, gente, muitíssimo obrigado por hoje, por essa oportunidade de estar aqui dividindo a live com vocês. A gente encontra em outros cursos, em outras lives por aí. E um grande abraço.